Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quer saber? Creio que o que vou ensinar hoje vai te ajudar a desfrutar sua vida cada dia mais e mais. Sabe, eu me pergunto, quantas decisões você já tomou hoje? Eu me pergunto, quantas escolhas você pensou? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E tomou uma decisão sobre qual delas você iria fazer. Eu não sei quantas decisões tomamos todos os dias, quantas escolhas fazemos, mas eu não me surpreenderia se chegasse a mais ou menos umas 1000. Tomamos decisões sobre o que vestir, sobre o que comer, sobre o que dizer, sobre o que pensar. Sempre estamos tomando decisões. E se tomar as decisões certas, você vai gostar da sua vida mais do que vai gostar se você tomar as decisões erradas. Sabe, muitas vezes nossas vidas não estão indo bem e gostamos de culpar, culpar e culpar. Culpar os outros, culpar as coisas, culpar o diabo. Mas muitas vezes é porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Agora, Deus nos deu sua palavra e se seguirmos a palavra e fizermos o que ela diz, faremos escolhas certas em vez de erradas. E, obviamente, a Bíblia, ela não cobre cada uma das coisas que você precisa para fazer uma escolha. Mas você tem o Espírito Santo. Se você é um crente, você tem o Espírito Santo vivendo aí dentro de você. E uma das coisas que ele foi enviado para fazer é nos guiar e nos liderar. Então, nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. E você diz, Joyce, como é que ele nos guia? Bem, uma das coisas é mais ou menos assim. Às vezes nós dizemos, tive um pressentimento sobre isso. E o que queremos dizer com isso? Significa que eu comecei a fazer alguma coisa e eu me senti um pouco desconfortável. Você está em uma conversa, está falando sobre algo e isto está te deixando um pouco desconfortável. Bem, talvez seja porque você está falando de algo que não deveria estar falando. O Espírito Santo nos guia pela paz. Devemos deixar a paz ser o árbitro em nossa vida. Agora, se nós fizermos escolhas certas, a vida será ótima. Se fizermos escolhas erradas, vamos ter o resultado dessas escolhas erradas. Sabe, é maravilhoso que Deus nos tenha criado de uma maneira que possamos fazer escolhas. Temos livre arbítrio. E eu acho que todos querem isso. Mas há também uma responsabilidade que vem com isso de ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Deuteronômio 30:19 diz, neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra ti, que tenho colocado diante de ti vida e morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolha a vida. Sempre gostei disso, é como bem. Essas são suas escolhas e no caso de não saber qual deve tomar, escolha a vida. Para que você e os seus filhos possam viver. Você sabia que as escolhas que você faz não só afetam a você, mas afetam as outras pessoas ao seu redor? Nossos filhos, cada um deles veio até nós e nos agradeceram em momentos diferentes pelas coisas que ensinamos enquanto cresciam, por ensiná-los a ofertar, por lhes ensinar integridade, pelos sacrifícios que nós fizemos para que pudessem ter a vida que eles tiveram. Todas as decisões que tomamos afetaram nossos filhos e agora as decisões que eles estão tomando estão afetando seus filhos. E se você não fizer as escolhas certas, eu quero que você realmente ouça isso, o que você terá é arrependimento. E não há nada pior do que se arrepender do que você não fez e não ser capaz de voltar e consertar. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que, mais tarde, ele buscou uma oportunidade para desfazer aquela decisão, mas não conseguiu encontrar. Mas hoje podemos ser perdoados pelas coisas erradas que fizemos? Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele nos perdoa, perdoa e perdoa e perdoa. E a Bíblia diz que Ele não só perdoa nossos pecados, mas os esquece, os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. Podemos ser perdoados, mas nem sempre nós podemos desfazer as circunstâncias que recebemos como resultado do que fizemos. Às vezes conseguimos, mas muitas vezes não. E lamentar significa sentir pena, se decepcionar
ou ficar angustiado com alguma coisa. Sentir tristeza ou então se enlutar por algo. Chorar. Ter uma sensação de perda e de saudade de alguém que se foi. Angústia por um desejo não realizado ou uma ação realizada ou não realizada. Sabe, toda vez que eu falo sobre arrependimento, eu acabo pensando sobre o meu próprio pai, que agora, felizmente, já foi estar com o Senhor, e eu fico feliz em poder dizer que ele está com o Senhor. Mas ele não fez a decisão de receber a Cristo como seu Salvador até os 80 anos de idade. Ele morreu com 83 anos. Nos outros 80 anos de sua vida, ele fez todo tipo de escolhas erradas. Ele era muito mau, era difícil de se conviver, ele bebia de uma forma excessiva, ele não gostava das pessoas, ele abusou sexualmente de mim, ele foi um péssimo pai para o meu irmão, ele era violento com a minha mãe. Eu posso te dizer, e eu odeio ter que dar este relatório, mas no final da sua vida eu sei que ele olhou para trás e ele estava arrependido pela maneira como viveu. Sei que ele se arrependeu pelo que fez, porque finalmente aos 80 ele me disse que estava arrependido pelo que fez, mas ele esperou até os 80 anos para me dizer que sentia muito. E sabe, eu tenho que dizer isso soa mal, mas na verdade, mesmo depois que ele partiu, acho que ninguém sentiu falta dele. Não havia ninguém no funeral dele, exceto nós, os poucos da família. Isto é triste. É muito triste, mas a culpa foi somente dele. Porque ele fez as escolhas erradas, ele teve uma vida errada. Bem, eu creio que alguns de vocês, muitos de vocês estão tomando decisões certas, e você está crescendo em Deus, e você está desfrutando sua vida, mas eu também acredito que há pessoas assistindo hoje que talvez você tenha ligado a TV acidentalmente no programa. Acho que chamou sua atenção, então você ainda está escutando. Talvez você assista todos os dias, mas tem coisas em sua vida que você está deixando escapar. Eu realmente quero encorajar você a pensar sobre as decisões, as escolhas que você está fazendo em todas as áreas da sua vida e a tomar uma decisão de que, com o melhor da sua capacidade, você vai tentar fazer escolhas certas, porque quero que você me ouça agora. Cada escolha que você faz, certa ou errada, isso tem um impacto em sua vida. Se você tomar uma decisão errada, vai haver uma consequência que virá e você não vai gostar e nem desfrutar. Mas se você tomar decisões certas, haverá algo de bom que vai acontecer na sua vida, que você vai gostar e você vai desfrutar disso. Vou dar exemplos de coisas das quais as pessoas podem se arrepender. Você já disse, eu gostaria de não ter feito isso? Ou eu gostaria de ter feito aquilo? Ou eu gostaria de não ter feito isso? Eu realmente me arrependo de ter comido aquilo. Acho que todos já passamos por isso. Eu gostaria de ter economizado mais dinheiro todos esses anos. E agora me arrependo de ter gastado tudo o que eu tinha. Eu me arrependo de nunca ter exercitado em toda a minha vida. E agora eu me sinto tão mal e me sinto tão cansada o tempo todo. Me arrependo de não ter concluído os estudos. Eu gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos quando eram pequenos, mas eu estava muito ocupada tentando ganhar dinheiro e eu não tinha tempo para a minha família e amigos. E agora estou só porque eu não construí nenhum relacionamento. E isso, e mais isso, e aquilo outro. Bem, quer saber? Querer não realmente não muda nada. Quando você ouve declarações como essa, são declarações de arrependimento, mas a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito, apenas fazendo escolhas certas. Sabe, Provérbios é um livro da Bíblia que é cheio de sabedoria. É chamado livro da sabedoria. E ele cobre tantas áreas da nossa vida. Ele cobre questões financeiras, fala muito da boca e fala a respeito da raiva e como as pessoas zangadas vão ter realmente vidas ruins.
E não faria mal ler há 31 capítulos no livro de Provérbios, sendo um para cada dia do mês? Que tal se você fizesse o propósito de ler um capítulo a cada dia? No final do ano, você teria lido cada um 12 vezes. Muitas pessoas se arrependem de toda a sua vida. E muito disso é apenas o resultado de fazer escolhas erradas, sabe? Há um homem na Bíblia chamado Geazi, e ele era, na verdade, um servo de Eliseu. E Eliseu era um grande profeta, e havia um homem chamado Naamã, que era comandante de um exército, e ele era leproso. E alguém falou com ele sobre Eliseu e que ele poderia curá-lo de sua lepra se ele apenas fosse vê-lo. Então, ele foi ao rei e pediu permissão para ir e perguntou ao rei se ele podia enviar uma carta a Eliseu, pedindo-lhe para curá-lo, e o rei fez isso. Então, seu servo Geazi foi junto com ele e eles foram e bateram na porta de Eliseu, e o criado entrou e disse a Eliseu que o homem queria, e então Eliseu enviou uma instrução: diga a ele para ir e se lavar no rio e ele será purificado. Bem, quando o servo Geazi voltou e ele disse para Naamã: o profeta disse que você deve fazer isso, ele ficou chateado. Ele disse: eu pensei que ele iria pelo menos sair e estender a mão sobre mim. Ele tinha um problema com o orgulho. Ele queria que o profeta saísse, fizesse um grande alarde sobre ele, ficasse todo animado por ele ter vindo e, sabe, talvez a atitude que ele tinha era a razão da sua lepra para início de conversa. Muitas vezes os problemas que temos em nossas vidas são por coisas que nós fizemos e que, se não as tivéssemos feito, não teríamos esse problema. Agora, nem sempre é assim, mas poderia ter sido no caso dele. Bem, e ele ia saindo, batendo o pé, cheio de raiva, mas as pessoas que estavam com ele o convenceram a seguir em frente, a fazer o que o profeta tinha dito. Então ele foi e se lavou no rio e ele foi purificado. Bem, ele estava muito animado. Ele tinha levado junto com ele presentes, prata, ouro, vários itens de roupas que ele iria dar ao profeta se ele fosse curado. Bem, quando ele tentou dar essas coisas para Eliseu, ele disse: não, eu não vou pegar nada disso. Ele não queria presentes por apenas ter operado o dom que Deus havia dado a ele. Ele realmente não queria nada de Naamã. E assim, Naamã e seu grupo, eles iam voltando para casa, e Geazi, o servo de Eliseu, começou a pensar naquele dinheiro. E sabe, às vezes nós nos metemos em problemas porque nós pensamos nas coisas erradas. E ele pensou sobre aquele dinheiro, pensou naquelas roupas e pensou: bem, por que não poderíamos ter um pouco disso? Então ele decidiu que voltaria e iria atrás de Naamã. Ele contou uma mentira para ele. Ele disse: o meu mestre Eliseu me enviou até você. Algumas pessoas que ele não esperava vieram e agora ele precisa de alguns suprimentos para eles. Então ele gostaria de um pouco de dinheiro e de algumas das mudas de roupas. Bem, Naamã ficou muito feliz em dar tudo a ele. E claro, Geazi achou que Eliseu não saberia de nada sobre aquilo, mas Eliseu sabia das coisas, porque Deus as revelava a ele. Então, quando Geazi voltou e Eliseu perguntou onde ele estava, ele mentiu para o profeta, e então ele disse não, e disse que ele havia feito, e tudo mais. Bem, então Geazi acabou ficando com a lepra que Naamã tinha. E aqui está o que é interessante. Nunca mais se ouviu nada na Bíblia sobre Geazi novamente. Me pergunto quantas pessoas tiveram uma oportunidade de grandeza, mas em algum lugar na caminhada fizeram escolhas erradas e então você nunca mais ouviu falar sobre elas novamente. Sabe, podemos pensar em pessoas, talvez até famosas que ouvíamos falar, talvez um grande cantor ou um ator ou uma grande atriz ou algum tipo de artista. Isso acontece com bastante frequência. Cara, eles entram em cena e se tornam muito populares e todo mundo os ama e eles recebem prêmios e aparecem tudo. Então, de repente, eles começam a fazer algumas escolhas erradas e... Sabe, uma das razões pelas quais fazemos escolhas erradas é porque começamos a pensar mais em nós mesmos do que deveríamos. E então começamos a achar que podemos viver do jeito que nós quisermos.
Então, de repente, nós já não ouvimos falar dessas pessoas mais? Bem, o que aconteceu? Bem, algo aconteceu com elas e foi algo que não foi bom. Eu não sei se mais tarde Geazi estava por perto e viu algumas das boas escolhas que outras pessoas fizeram e o que aconteceu com elas, mas se ele estava, tenho certeza de que se arrependeu quando pensou no homem que ele poderia ter sido. Me pergunto se alguns de vocês me assistindo se arrependem de não ser a pessoa que poderia ter sido e acham que é tarde demais. Quer saber, eu tenho a sensação de que Deus te colocou para assistir isso hoje porque Ele quer que você saiba que Ele é misericordioso e perdoador e que não é tarde demais para você. Você pode começar de novo. Deus sempre tem um novo começo para as pessoas. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe, Geazi deixou o amor ao dinheiro destruir sua vida. Todos nós queremos ganhar dinheiro, todos queremos ser bem-sucedidos. E há uma oportunidade na América. Se você trabalhar duro, você pode crescer e fazer ótimas coisas. Mas deixe-me dizer algo. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, sabe? E as coisas que o dinheiro pode comprar não são as coisas mais importantes do mundo. Você pode gostar do dinheiro, pode desfrutar do dinheiro, mas não pode amar o dinheiro. E nunca, jamais use pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para abençoar as pessoas. Eu quero dizer isso novamente. Não use as pessoas para conseguir dinheiro. Use o dinheiro para ser uma bênção para as pessoas. E se fizer isso, você sempre estará do lado certo das coisas. Havia um homem que veio até Jesus e ele era um jovem muito rico. E ele perguntou a Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E ele estava falando dos 10 mandamentos e o jovem disse, eu já faço tudo isso desde a infância. E assim Jesus lhe respondeu, bem, há uma coisa que ainda lhe falta. Mas eu amo que Marcos 10:21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Há tantas vezes em que Jesus disse coisas difíceis para as pessoas, mas ele dizia porque ele as amava. E às vezes achamos que as pessoas só nos amam se dizem tudo o que nós queríamos ouvir e nos dê tudo o que nós queremos. Mas às vezes, não dar a alguém o que eles querem é um ato de amor maior do que dar o que eles querem. E ele disse, ainda te falta uma coisa. Vai e venda tudo aquilo que você tem. Dê tudo aos pobres e então você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Bem, sabe, eu acho que esta teria sido uma coisa muito difícil de se fazer. E com certeza aqui diz que o homem foi embora triste, deprimido, sombrio e abatido. Porque ele tinha grandes posses. Quer saber, tenho certeza de que ele provavelmente ficou desse jeito pelo resto da sua vida porque ele tomou uma má decisão pelo dinheiro. Não faça isso. Se você estivesse em Marcos 10 e pudesse ler isso mais tarde, eu creio que se o homem tivesse feito o que Jesus lhe pediu para fazer, ele teria tido alegria e paz e teria recebido de volta o que ele deu multiplicado muitas vezes mais, porque alguns versos depois deste evento que estou falando em Marcos capítulo 10, Jesus disse aos seus discípulos que seria difícil um homem rico entrar no céu, mas todas as coisas são possíveis com Deus. E então ele diz, qualquer um que abrir mão de casas, terras, mãe, pai, qualquer coisa por minha causa, vai, nesta vida aqui, receber cerca de 100 vezes mais do que deu. Quer saber, Deus nunca está tentando tirar nada de você. Ele está sempre tentando chegar mais perto de você. Qual era o problema daquele jovem? Por que ele tomou a decisão errada? Porque ele amava demais o seu dinheiro. Você pode amar muito ao dinheiro e isso vai te impedir de fazer escolhas certas em sua vida. Eu realmente quero encorajá-lo hoje a olhar para a sua vida e fazer escolhas certas. Você sabia que uma escolha pode mudar o seu destino? Uma escolha na minha vida mudou o meu destino. Nos anos de 1976, o Espírito Santo tocou minha vida e Deus pôs no meu coração que Ele queria que eu ensinasse sua palavra em todo o mundo.
Bem, honestamente, isso parecia uma loucura. Quero dizer, eu não era qualificada para isso, eu não tinha os estudos para isso, sabe? Isso foi há 45 anos, as mulheres não faziam isso na época. Mas pela graça de Deus, eu tomei a decisão de sair e seguir na direção de tentar fazer o que senti que Deus tinha me dito para fazer. E claro que em meus relacionamentos havia muitas pessoas que achavam que eu tinha perdido a cabeça e não queriam mais ser minhas amigas, se eu fosse fazer aquilo. Mas quer saber, essa escolha mudou a minha vida e alterou o meu destino. E eu acredito que alguns de vocês têm escolhas a fazer hoje que são escolhas muito sérias. Talvez você esteja pensando em se casar, mas na verdade não tem paz sobre a pessoa com quem vai se casar. E você meio que lá bem no fundo sabe que não vai dar certo, mas você está desesperada e tem medo de nunca conseguir ninguém. E está pensando em seguir em frente, fazer isso de qualquer maneira. Sabe, eu cometi esse erro na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, me casei com um rapaz. O primeiro homem que apareceu me deu um pouco de atenção. E eu tinha medo de que ninguém me quisesse, porque eu havia sido abusada sexualmente pelo meu pai. E então, ainda que eu não tivesse paz sobre o que estava fazendo, eu fiz mesmo assim. E com certeza, aquilo acabou sendo um desastre de 5 anos. E eu me machuquei ainda mais, e mais, e mais, e mais. Então, eu estou implorando a você hoje, se você está em um ponto de decisão em sua vida, especialmente se é uma decisão séria, vá com a paz. Não se deixe levar pelo que quer fazer. Vá com a paz. Romanos 5, verso 19 diz, foi pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui fala de Adão. Adão deixou o pecado entrar no mundo através de sua única e má escolha. Assim também, através da obediência de um só homem, este homem sendo Jesus Cristo, muitos foram justificados. Graças a Deus por Jesus, e que ele veio e fez a escolha certa de fazer a vontade de seu Pai, ainda que fosse uma coisa difícil de fazer. Eu tive que escolher entre os meus amigos, a minha reputação, ou seguir a Deus. Eu sou muito grata por ele ter me dado a graça de seguir a Deus. Josué 24:15 diz, escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu quero te dizer que você precisa fazer a escolha que sabe que Deus quer que você faça. Porque eu tremo ao pensar como minha vida teria sido se eu tivesse feito o que as pessoas queriam que eu fizesse, ou que eu achava que teria sido confortável. Se o seu casamento está com problemas, cuide de fazer a escolha certa. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha muitos problemas com a minha infância por ter sido abusada sexualmente. E eu realmente não sabia que eu tinha tantos problemas. Eu sabia que meu comportamento era ruim, mas eu arranjava várias desculpas para isso e Dave aturou por um longo tempo. Ele é um homem muito paciente, um homem amoroso, e então finalmente ele chegou ao ponto em que ele disse, quer saber, você já me irritou ao ponto onde eu mal consigo suportá-la. E ele disse, eu sou um homem de Deus e eu quero fazer o que é certo, mas eu não sei por quanto tempo mais eu consigo aguentar isso. Bem, então eu tinha uma decisão a tomar. E naquele momento da minha vida, graças a Deus, ele me ajudou a tomar a decisão certa. Eu decidi que eu precisava de mudança. Agora, eu quero que você me escute, porque alguém precisa disso hoje. Você pode jogar a culpa dos seus problemas em todos. Você pode encontrar falhas em todo mundo. Mas você não pode mudá-los, não pode fazer nada por eles. Só Deus pode. Você pode orar por eles. A única pessoa por quem você pode fazer algo é por você. E você não pode nada sem a ajuda de Deus. Então, talvez você precise ser aquele a dizer hoje, Deus, eu preciso mudar. E eu quero que você me transforme. Pare de jogar a culpa de tudo nas outras pessoas e assuma a responsabilidade pela bagunça em que sua vida se transformou e comece a aprender a fazer escolhas certas em sua vida.
toda escolha certa que você faz, cada escolha certa que você fizer, vai ajudar a reverter os resultados de cada escolha errada que você fez no passado. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu não sei se você assistiu ao programa de ontem, mas eu comecei a falar a respeito de escolhas. E sobre como muitas vezes fazemos escolhas erradas, então temos resultados errados e não gostamos deles e nós acabamos vivendo em arrependimento. E hoje eu quero continuar falando sobre escolhas. Eu gostaria de dizer que se você não conseguiu ver o programa de ontem, e se você tem um computador, você pode pegar e assistir ao programa de ontem e assim você não vai se sentir perdido e saberá onde estamos. Mas deixe-me falar algo sobre decisões. As decisões, as escolhas têm muito poder. Tem muito poder. Podem ter poder positivo ou ter poder negativo. Se você faz boas escolhas, escolhas certas, isto pode adicionar coisas boas à sua vida. Mas se você fizer escolhas erradas ou escolhas ruins, então isto vai adicionar coisas ruins à sua vida ou coisas erradas à sua vida. Agora, honestamente, eu não sei se alguém consegue fazer boas escolhas sem conhecer a Palavra de Deus. Eu creio que todas as respostas que precisamos são encontradas na Palavra. E até pessoas não crentes, algumas fazem escolhas melhores do que outras, mas precisamos da Palavra de Deus se realmente queremos fazer escolhas certas. Isso requer estudo. Isso requer um investimento do seu tempo para estudar. E eu oro para que você faça isso e, principalmente se você quer aprender sobre sabedoria, deve ler e estudar o livro de Provérbios. Precisamos tomar nossas próprias decisões lideradas pelo Espírito de Deus. Quando eu digo tomar suas próprias decisões, na verdade, são as decisões que Deus quer que você tome. E o que quero dizer com tomar suas próprias decisões é não permitir que outras pessoas tomem suas decisões por você. E sabe, é tão incrível quantas opiniões as pessoas têm sobre nossas vidas, sobre o que nós deveríamos ou não estar fazendo. Se você é alguém que agrada as pessoas, ou se você é alguém inseguro, você será pressionado pelo que as outras pessoas querem que você faça e pode acabar tomando muitas decisões erradas apenas porque você quer agradar a todos. E para ser muito honesta com você, há 45 anos atrás, e parece que foi há muito tempo de certa forma, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, quando Deus falou ao meu coração sobre esse ministério, dizendo que Ele queria que eu fosse por todo mundo ensinando a sua palavra. Quero dizer, isso era totalmente impossível, tinha que ser Deus ou jamais funcionaria. Sabe, há 45 anos atrás, não havia muitas mulheres que estavam fazendo o que eu estou fazendo hoje e muitos dos meus amigos e familiares pensaram que eu tinha perdido a cabeça e, honestamente, eu posso entender no natural porque eles se sentiram da forma que se sentiram. Porque, olhando para isso no natural, I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. não fazia muito sentido. Mas se você vai ter um relacionamento com Deus, você vai ter que sair do natural e ir para o sobrenatural. E tudo aquilo que Deus te leva a fazer nem sempre vai fazer sentido para sua mente, mas você se sente bem sobre isso aqui dentro. E eu estava com medo. Eu não sabia como essa coisa de ministério iria funcionar, mas eu comecei a ministrar um estudo bíblico na minha casa. Você dá pequenos passos para descobrir se o que você acredita que está ouvindo de Deus é realmente dele ou não, porque nós podemos cometer erros. Mas eu realmente
Me deixa tão triste pensar no que poderia ter acontecido na minha vida se eu tivesse seguido as pessoas, em vez de seguir a Deus. Mas se você fez muitas escolhas erradas e você diz, Joyce, eu já fiz, é tarde demais para mim, eu já fiz um monte de escolhas erradas, bem, não é tarde demais para você, porque você pode começar a fazer escolhas certas e pode começar a fazê-las hoje mesmo, sabe? Eu quero que ouça todas as escolhas certas que você fizer hoje. Vão te ajudar a desfazer uma das escolhas erradas que você fez no passado. Isso levará um tempo. Sabe, muitas pessoas pensam que podem começar a ter um relacionamento com Jesus e tudo será consertado da noite para o dia. Bem, não vai. Sempre digo, dê a Deus pelo menos o mesmo tempo que você deu ao diabo. Se você fez coisas erradas e fez escolhas erradas por 30, 40 anos, não espere que tudo seja consertado da noite para o dia, mas lembre-se, cada escolha certa que você faz, cada escolha certa que você fizer, o ajudará a derrubar os resultados de uma das escolhas erradas que você fez no passado. E o que você pode fazer se fez escolhas erradas? Vamos ser práticos. Bem, primeiramente, saia da autopiedade e comece a fazer escolhas certas agora mesmo. Pare de inventar desculpas do porquê sua vida talvez esteja uma bagunça. Assuma a responsabilidade por sua vida e então pare de viver no engano das desculpas, porque tudo não passa de desculpas, que são a razão recheada de mentiras. Isso nos impede de assumir a responsabilidade de sermos liderados pelo Espírito a começar a fazer as coisas certas. Nós temos inimigos e alguns desses inimigos são coisas como a raiva, sabe? Se você tem um temperamento ruim, isto é um inimigo. Se você constantemente sente pena de si mesmo, isto é um inimigo. A Bíblia, ela nos diz que devemos destruir os nossos inimigos. No capítulo 7 de Deuteronômio, que eu vou ler, obviamente Deus estava falando com os israelitas sobre seus inimigos de carne e sangue, mas posso usar esta escritura para falar com você sobre as outras coisas em sua vida que estão te atrasando? Eu era viciada em autopiedade. Eu tinha um problema com a argumentação, eu tentava entender tudo o tempo todo, eu tinha um mau temperamento, eu era manipuladora e controladora, eu queria tudo do meu jeito, eu era egoísta e egocêntrica, e todas essas coisas eram inimigos na minha vida. O que você quis dizer com eram inimigos? Bem, isso estava me impedindo de ter a vida pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. Quantas pessoas vão à igreja toda semana e pensam que só porque ouvem a palavra que as coisas vão mudar em suas vidas? Mas as coisas não mudam só porque você ouve a palavra. Você tem que praticar a palavra. Pare de inventar desculpas para os seus inimigos. Eu inventei desculpas por um longo tempo sobre o meu comportamento, bem? Sabe, se você tivesse sido abusado como eu fui, você agiria assim também. E finalmente Deus falou ao meu coração, você tem uma razão para se comportar desse jeito, mas não tem esse direito, porque eu estou disposto a te libertar se você fizer o que eu estou dizendo para fazer. Por favor, entenda. Sim, eu tinha uma razão para sentir pena de mim mesma, mas eu não tinha o direito de fazer isso porque Jesus morreu para que eu pudesse ser liberta dessas coisas, sabe? Quero encorajá-lo a não desperdiçar mais um dia de sua vida sentado, sentindo pena de si mesmo, por causa de algum problema que você tem. Mas entre na palavra de Deus e encontre a resposta para isso e comece a fazer as coisas do jeito de Deus. Deuteronômio 7, 1 e 2 diz, quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês entrarão para possuí-la e expulsar de diante de vocês todas as nações, os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Todos nós temos nossos próprios eus. Pode ser pouco dinheiro eus, ou as doenças eus, ou os vizinhos mal-humorados eus, ou os maus chefes eus. Todos temos coisas em nossas vidas.
portas que consideraríamos como problemas ou inimigos. Quando o Senhor seu Deus os entregar os seus inimigos e vocês os derrotarem, vocês deverão destruí-los totalmente. Não faça nenhum trato com eles e nem lhes dê misericórdia. Agora, como nós vamos aplicar isso ao que estamos falando hoje, bem? Digamos que depois que Deus lidou comigo sobre a autopiedade, eu sabia que aquilo não era algo que eu deveria me envolver e nem deixar acontecer, mas sabe, quando algo acontecia, se as coisas não eram do meu jeito, e se talvez meu marido estivesse fora, se divertindo, jogando golfe, e eu estivesse sozinha em casa o dia todo, sem nada para fazer além de trabalhar, aí vinha a tentação de sentar e ficar sentindo pena de mim. Só por um momento eu queria sentir pena de mim mesma, só um tiquinho assim, mas... Veja, o que você está fazendo quando faz isso é arrumar desculpas para os seus inimigos e os convidar para entrar. Então, veja, você não pode brincar com fogo e não se queimar. Você precisa destruir completamente essas coisas com a ajuda de Deus, se certificando de que não está dando espaço para elas em sua vida. Pare de culpar os outros por sua qualidade de vida. Os israelitas sempre culparam a Deus e a Moisés por seus problemas. Eles levaram 40 anos para fazer o que poderia ter sido uma viagem de 11 dias pelo deserto. Deus os tirou da escravidão no Egito. Eles eram escravos no Egito e estavam clamando a Deus pela libertação. E Deus lhes enviou um libertador, Moisés, para levá-los para fora do Egito, para a terra prometida, mas tiveram que passar pelo deserto. Na verdade, era uma viagem de apenas 11 dias se tivessem seguido direto, mas eles levaram 40 anos. Isso pode parecer ridículo, mas deixe-me fazer uma pergunta. Há quantos anos você está dando volta no deserto tentando chegar à sua terra prometida? Joyce, o que você quer dizer com minha terra prometida? Bem, há cerca de 7.000 promessas na palavra de Deus. Promessas de paz, alegria e prosperidade, saúde, frutificação e tantas outras promessas. E essas promessas estão lá para você tomar posse delas e viver essa vida e não apenas ler sobre essas promessas. Mas você tem que parar de jogar a culpa dos seus problemas em outras pessoas e assumir a responsabilidade por eles. Lembre-se, cada escolha certa que você faz muda o resultado de uma escolha errada que você fez no seu passado. Sabe, eu escrevi esta declaração e acho que é boa. Mesmo sendo eu que escrevi, eu acho que ela é muito boa. Muitas pessoas querem que suas vidas mudem, mas elas não querem mudar o seu estilo de vida. Agora pense nisso. Você quer que Deus mude a sua vida, mas ainda quer andar com todo tipo de pessoas erradas o tempo todo? Você está querendo que Deus mude a sua vida, mas ainda quer ir para o bar e sair com pessoas erradas depois do trabalho todos os dias? Talvez você tenha alguns amigos, algumas pessoas com quem você esteja passando muito tempo. Isso está envenenando sua vida. E você sabe, Deus já falou com você e você sabe que não são pessoas certas para você. Mas você não quer ficar sozinho. Bem, quer saber, seria melhor ficar sozinho por um tempo do que estar com as pessoas erradas que estão envenenando sua vida e as suas atitudes, mantendo você em um cativeiro? Você quer que a sua vida mude, mas não quer mudar o seu estilo de vida? A Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode ter um pé no reino de Deus e o outro pé no mundo. Você tem que tomar uma decisão de fazer as coisas do jeito de Deus. A sabedoria está disponível para todos nós, mas a tolice também está. Nós podemos escolher. O livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria, mas ele também fala muito sobre as tolices. Deuteronômio 30:19, eu li isso ontem, mas é muito bom, vamos ler de novo. Hoje, neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra ti. Eis que coloco diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Agora, pois, escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Sabe, escolher a sabedoria nos leva a uma vida abençoada. Há tantas promessas maravilhosas em Provérbios. Deus preserva o caminho de seus santos através da sabedoria. O primeiro diz: meu filho, se você aceitar minhas palavras e armazenar os meus mandamentos dentro de você, não basta ler a Bíblia, mas acreditar na Bíblia e aprender as Escrituras e armazená-las aí dentro de você.
Aqui está uma promessa. Se você clamar por discernimento e por entendimento, se buscá-los como buscaria a prata, como buscaria um tesouro escondido. Em outras palavras, a sabedoria está disponível, mas você tem que querê-la. Porque eu posso te dizer, o diabo fará tudo o que ele puder para te impedir de estudar a palavra e de aprender como Deus quer que você viva. The passion of your love drives me crazy, and your love steals my heart. Your love has a magical spell on me. It must be something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Todos os caminhos de Deus são sabedoria e todos os caminhos do diabo são tolices. Provérbios 4:8 na Bíblia Amplificada diz: preze a sabedoria e exalte-a, e ela o exaltará e o promoverá. Você quer ser promovido na vida? Então tome a decisão de começar a fazer as escolhas certas, escolhas que são sábias. Uma pessoa que não foi promovida na vida, talvez ela deve checar e ver se foi tola ou se ela foi sábia. A Bíblia diz que devemos seguir a sabedoria. Provérbios 6 diz que há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª é uma abominação para ele, sabe? Bem, se algo é uma abominação para Deus, eu deveria fugir dela o mais rápido que eu pudesse fugir, e você também. Mas quando eu ler e chegarmos à 7ª, eu acho que você vai perceber que muitas pessoas, até mesmo cristãos, fazem muito essa 7ª coisa e talvez isso esteja causando muitos problemas em sua vida. Primeiramente, o Senhor odeia um olhar orgulhoso. O espírito que faz com que você se superestime e subestime as outras pessoas. Deus nunca vai querer que pensemos que somos melhores que os outros. E sabe o que acontece se você acha que você é melhor que as outras pessoas? Você vai acabar maltratando as pessoas. Vai acabar menosprezando e tendo uma atitude ruim em relação a elas. Ele odeia a língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Ele odeia o coração que fabrica pensamentos maus. Tenha cuidado com seus pensamentos. Guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Eu disse ao meu marido outro dia: sabe, eu acho que a nossa vida real está na nossa mente. A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que como o homem pensa, assim ele é. É incrível como você pode ter uma circunstância ruim, mas se você tem bons pensamentos, ainda assim você terá um dia bom. Tenha muito cuidado com o que você pensa. Ele odeia pés que são rápidos em correr para o mal. A falsa testemunha que respira mentiras e... Aqui está a 7ª coisa que Deus odeia. E aquele que semeia discórdia entre os seus irmãos. Contenda, espalhar boatos, espalhar fofocas. E não ache nem por um minuto que isso não existe na igreja, assim como no mundo, porque existe sim. E especialmente hoje, com as redes sociais. Existe tanta confusão, tanta discórdia nas redes sociais. Deixe-me dizer, você não precisa entrar nas redes sociais e dar a sua desinformada opinião a respeito de alguém, se é algo que fará a pessoa parecer má. Tenha muito cuidado para não semear a discórdia. Não diga coisas para as outras pessoas que as faça ter uma opinião ruim sobre uma outra pessoa. Se você sabe de algo sobre alguém que não é bom, em vez de sair por aí fofocando, ore por essa pessoa, ore para que Deus possa transformá-la. Se eu sei que algo é abominação para Deus, eu estou sendo muito tola se eu continuar a fazer essa coisa. A sabedoria é definida no dicionário grego como compreensão e prudência. E sabe o que é prudência? A prudência é uma boa gestão. Você tem gerenciado bem os recursos que Deus te deu ou você é um desperdiçador?
é reconhecer a verdadeira natureza das coisas, a capacidade de discernir modos de ação e uma visão de seus resultados. E, cara, Provérbios fala tanto sobre o adultério e a fornicação. Agora, não desligue a sua TV só porque eu disse algo que você não quer ouvir. Mas quando você estuda Provérbios, se você realmente crê nisso, basicamente diz um homem, mas na verdade significa tanto homem quanto mulher, comete o adultério, eles estão destruindo suas próprias vidas. Não destrua a sua vida em um momento de algum tipo de prazer carnal que vai acabar fazendo você perder sua família. A grama do vizinho não é mais verde, sabe? Você pode deixar a pessoa com quem se casou por alguém que você conheceu no trabalho e você acha que vai ser tudo tão maravilhoso. Deixe-me dizer, haverá problemas nisso aí também. Provérbios, na verdade, nos dá vários alertas sobre isso. E não gostamos de ser alertados. Hoje as pessoas não querem que ninguém as corrija ou diga o que elas devem fazer. As pessoas às vezes ignoram os avisos porque acham que podem ou esperam que possam fazer a coisa errada e ter o resultado certo. Mas quer saber? Isso não funciona desse jeito. Vamos pegar, por exemplo, isso não é uma condenação, mas há avisos nos pacotes de cigarros que dizem este produto pode causar câncer. Mas o fumante pensa, as outras pessoas vão ter câncer, mas eu não. Agora, eu fui fumante por muitos anos e eu via esse aviso e eu continuava fumando. Nós ignoramos os avisos, então ficamos chateados quando temos um resultado ruim. Os avisos estão por toda parte, se beber não dirija. No entanto, motoristas bêbados matam milhares de pessoas todos os anos. Não fale no celular ao dirigir. Use o cinto de segurança. Mas muitas pessoas não querem fazer isso. Sabe, muitas pessoas têm o que nós chamamos de a síndrome do Titanic. O Titanic recebeu um aviso de que havia um iceberg à frente, mas eles ignoraram. E 1.500 pessoas acabaram perdendo suas vidas. Digamos que talvez você tenha uma dor persistente em algum lugar do seu corpo, mas ignora isso. Sabe, muitas pessoas dizem, eu não quero ir ao médico. Bem, quem quer ir ao médico? Mas sabe, se você tem algo como, as minhas costas estavam doendo há anos e anos e eu não queria ir ao médico. Finalmente eu me levantei numa manhã e eu mal conseguia andar, realmente não conseguia sem ajuda. E então eu fui forçada a fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Se você sente que tem algo errado em seu corpo, não adie, vá verificar isso. Talvez se checar isso mais cedo, você pode evitar que alguma coisa pior aconteça mais tarde. Se suas roupas estão apertadas, é um alerta de que está ganhando peso. Nós tivemos funcionários que receberam avisos e eles os ignoraram e acabaram perdendo o emprego. Se continuar atrasando para o trabalho, não poderemos continuar com você. Se continuar causando conflitos, não vamos ficar com você. Um jovem voltou ao seu setor depois de termos conversado com ele e disse, eles não vão me demitir, precisam muito de mim. Quer saber? 2 semanas depois, ele não tinha emprego. Não existe ninguém que seja insubstituível. Preste atenção aos alertas. Eu me lembro que o Dave uma vez me disse que parecia que tudo que eu fazia era me pendurar no telefone todas as noites com meus amigos. Isso foi realmente um alerta de que ele estava ficando cansado daquilo e que ele queria que eu fizesse algumas mudanças na minha vida. Há tantas coisas que a Bíblia diz para não fazer, que vamos em frente e fazemos mesmo assim.
Quando agimos assim, estamos sendo tolos, em vez de sermos sábios. Não fique bravo quando o seu pastor diz algo que seja talvez um pouco difícil de se ouvir, sabe? Você precisa agradecer às pessoas que estão dispostas a te corrigir. A Bíblia diz que irão chegar os dias quando as pessoas terão coceira nos ouvidos, buscando por algo que elas querem ouvir, que as faça se sentirem bem, em vez de ouvir o que elas precisam ouvir. E eu acredito que estamos nesses dias. As pessoas adoram ouvir mensagens que dizem a elas o que elas vão receber, elas adoram ouvir mensagens que lhes dizem o quanto Deus as ama e como elas são maravilhosas, mas quando você começa a pregar para elas sobre as coisas que elas precisam mudar em suas vidas, então elas não gostam disso. Nós fazemos pequenos posts no Instagram todos os dias e eles não são muito longos, de 1 minuto ou 2, e nós colocamos títulos neles. E posso ver quantas pessoas assistiram cada um deles. E é muito triste para mim às vezes, porque aqui está apenas um exemplo. Nós postamos um deles há algumas semanas atrás que recebeu o título Medite sobre a Palavra. Bem, houve cerca de 57 mil pessoas que o assistiram, mas então eu postei um, Após-se na Sua Paz, e foram quase 400 mil pessoas que assistiram isso. Veja, muitas pessoas querem paz, mas elas não querem ter o trabalho de meditar a palavra e deixá-la se tornar parte das suas vidas. Não se esquive das coisas difíceis. São as coisas difíceis que precisamos fazer. E quando o seu pastor ou seu líder te ensinar algo que é um pouco difícil de se ouvir, não apenas diga, bem, Deus te abençoe, mas eu não vou te ouvir. Nós precisamos ouvir a dura verdade da palavra de Deus para fazer o que nós precisamos fazer.